Boa noite! Iniciando o quarto dia de maratona de negociação. E eu estou absurdamente feliz com a repercussão que essa semana teve. Eu estou tendo muito feedback positivo de vocês, estou tendo muito retorno e só tenho a agradecer. Nestes 3 dias anteriores de maratona de negociação, nós já atingimos um público de mais ou menos umas 700 pessoas. Muita gratidão a você que tem nos acompanhado e tem ajudado a levar esse conhecimento tão valioso para a sua vida, para a sua carreira, para os seus negócios, chamado Negociação à Frente. Levado, espalhado, espraiado pelo Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Ieda, Marla, Luiz Paulo, Karina. Vão entrando, marquem os seus amigos ali no aviãozinho, chamem eles para participar, chame aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que você sabe que já perdeu alguma oportunidade por não saber negociar, aquela pessoa que acha que, eu sou vendedor, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, chama ela também. Aquela pessoa que acha, eu não sou vendedor, eu não preciso saber de negociação, chama ela também. Vamos levar esse conhecimento transformador para todo o país. Vamos fazer o Brasil um país de campeões, porque para você ter sucesso e ser feliz, você precisa inevitavelmente negociar. Nestes outros 3 dias anteriores, nós tivemos José Augusto Vanderlei, tivemos Newton Rodrigues Lima e Breno Paquelê. E hoje nós vamos receber um grande convidado, uma pessoa que eu adoro muito, um dos grandes nomes, uma das grandes autoridades em negociação do Brasil, professor Glauco Cavalcante. Eu sou Simone Simon, sou especialista em negociação por Harvard e autora do livro Faça Ser Fácil, negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. Se você ainda não me segue, aproveita, vai ali depois, siga @Simone Simon e vamos levar este conhecimento tão precioso, tão valioso para a transformação dessa sociedade, para a transformação dos resultados que a gente deseja encontrar, alcançar na vida. Muito obrigada pela sua presença. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado especial, Glauco Cavalcante. Deixa eu ver. Mande seu coraçãozinho, mande as suas perguntas, porque a gente quer saber também qual é a sua dúvida, para a gente ver se de alguma forma conseguimos ajudar. Glauco, muito E boa aí, e aí, noite! Simone, tudo bom? Tudo muito bem e contigo? Maravilha, graças a Deus, né? Espetacular a gente poder estar fazendo essa live junto aqui, colocando o nosso tema que a gente mais ama, né? Que é negociação, poder falar daquilo que a gente mais ama, que bom. É uma alegria. E assim, eu me sinto muito honrada porque você foi meu primeiro professor de negociação da vida. E aqui eu vou fazer um breve parênteses antes de te Aham, passar a palavra. Quando eu conheci o Glauco, eu recém tinha terminado meu mestrado na França. Foram quase 2 anos de mestrado na França. Quando eu aham, voltei para o Brasil, que foi ali por janeiro de 2010, eu comecei a trabalhar numa instituição e, uhum, e uma colega me disse: Vamos, Simone, fazer em maio. Vamos fazer a aham. especialização em negociação. E eu disse: Não, eu acabei de fazer o mestrado, eu não quero saber de estudar tão cedo. Vamos fazer negociação? Não quero estudar mais nada. E aí ela assim, tá, então vai só nessa primeira aula comigo. E Aham. naquela primeira aula eu conheço Glauco Cavalcante, mestre em administração, consultor, já um dos grandes nomes da negociação no Brasil. E a Eli, naquele dia, maio de 2010,
Aham. Na aula do Glauco, foi como se uma cortina se abrisse na minha frente e eu enxergasse tudo que eu fazia de errado em uma negociação. E aí eu disse para minha amiga: caramba, eu não vou me embora daqui, eu quero fazer esse curso inteiro. E eu fiz o curso inteiro após pós-MBA da Fundação Getúlio Vargas em negociação Aham. empresarial. E depois fomos num grupo de professores de negociação para Harvard. E assim estreitamos os laços e por É. muitos anos levamos os alunos, ainda levamos os alunos, vamos falar mais sobre isso no final, depois também, Vamos sim, vamos vamos falar sim. disso. E foi um prazer enorme e foi você o responsável por eu me tornar também alguém que ama a negociação, que ama o conhecimento Que bom. e virei palestrante, escritora nessa área, enfim. Que Glauco, te bom. apresenta para a gente, por favor. Maravilha, Simone. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu sou um apaixonado por negociação, assim como você, Simone. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, na disciplina de negociação, negociação e gestão de conflitos, sempre na área de negociação. Eu sou sócio fundador de uma empresa chamada GC5, uma empresa que conta hoje aí com 8 consultores que levam conhecimento de ponta, né, para empresas de médio a grande porte. Hoje tem uma parceria também com a Universidade de Harvard, lá com o PON, com o Program on Negotiation da Harvard Law School, onde nós levamos alunos todos os anos para ter essa experiência que a Simone viveu também. E é uma experiência extraordinária de poder estudar com os grandes nomes da área da negociação. Então, é bom de estar em casa, né, Simone? A gente pode mostrar o material para eles. Por exemplo, esse aqui foi o material do primeiro ano que eu fui, do Program on Negotiation, lá, que a Simone foi também. E aí depois você tem, né, Simone, os outros anos. E aí eu comecei a levar ano após ano Tenho alunos também. e a gente junto, e a Simone na parceria na época com a Decision, né, levando os alunos para essa experiência. Então, hoje em dia, minha vida é isso. Dar treinamento corporativo, dar aula na Fundação Getúlio Vargas e levar os alunos a experimentarem esse gostinho de estar naquele campus ali em Cambridge, em Boston, experimentando essa oportunidade, aprender com esses nomes como Guanan Subramanian, Lawrence Susskind, Robert Nukin, né? William Ury, que a gente teve a oportunidade em 2014, né? Aquela experiência. E esse ano, em dezembro, vai ter o William Ury, sabia, Simone? Vão ter no quarto dia, ele vai dar uma aula. Que legal! Não, depois tá na minha planilha de programação te perguntar Vamos como falar. estão direitinho as datas, Vamos a falar, vamos disponibilidade de falar. turma. Vamos falar disso sim, porque para quem tem interesse olha, é uma das melhores experiências da minha vida. Sim, Não sim. tem sombra de dúvidas. Estudar em Harvard, conversar com esses É. caras, ter aula com eles. E é muito rico, porque toda a metodologia, com mesas redondas, você participa de negociações. Eu conheci diplomatas, É. pessoas que. Eu tive uma colega numa mesa redonda, era uma Aham. menina loirinha, magrinha, o cabelinho aqui assim, curtinho, bem loirinha. Ela negociava a compra de armas para o exército É, americano. é, É aquela doideira, aquele tipo de é, gente que tu é. olha e pensa. É Na isso. época, num desses anos que nós fomos, Uhum. a Dilma era presidente, e daí eu conversando com um senhor, ele olha para Uhum. mim e diz: semana que vem eu vou estar com a tua presidente no É isso encontro aí. da ONU. Daí eu assim, que legal, legal. Eles ali, o network ele é muito pesado, é muito. E o modelo mental. Eu acho que a grande sacada de Harvard é que passaram 9 presidentes daquela universidade, né? Você tem aí cento e poucos prêmios Nobel, 40 e poucos prêmios Pulitzer de jornalismo. Os caras formaram 35 bilionários. Então, realmente é uma universidade que ela forma líderes. E eu acho que esse é o grande aprendizado que o Harvard traz, né, para o mundo. Eles formam líderes. Então, esse modelo mental é que faz uma diferença enorme. E na mesa de negociação, né, Simone, isso também vai afetar.
Porque se você muda o seu modelo mental, se você compreende o processo, se você compreende a metodologia do PON, do Program Negotiation, isso vai te dando uma tranquilidade maior de saber exatamente o que você quer perseguir numa mesa de negociação, como você vai se preparar para uma negociação, como você vai conduzir todo esse processo. Eu acho que essa é a grande sacada e é o que te coloca no outro patamar como negociador e principalmente no momento desafiador como esse que nós vivemos. Nós vivemos aí um dos momentos mais desafiadores do mundo dos negócios. Se você for analisar os números, nunca houve nada próximo disso. Eu estava vendo Muito dados triste. do Sebrae, 600 mil empresas fecharam fruto do coronavírus. Né? Então, isso realmente... O PIB, né, tem um recuo de 5% a 9% esse ano. Então, o desemprego, alguns falam na ordem de chegar a 20%. Então, realmente são números muito pesados para essa economia que a gente vive. Isso vai fazer com que as pessoas tenham que saber negociar. Negociação passou a ser a grande competência dessa era Covid. Uma das grandes competências. Não vou dizer que é a única, mas uma das principais. E não sou eu que falo. Né? A Organização Econômica Mundial já diz que a gestão de problemas complexos e negociar está entre as competências mais valiosas desse novo profissional. Então, realmente, tem que aprender, Simone. Quem não sabe, tem que aprender. Quem já sabe, tem que aprimorar. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Com toda certeza. E justamente o relatório do Fórum Econômico Mundial já coloca há muito tempo negociação como uma das principais habilidades para o profissional desenvolver. Lembrando que não é simplesmente o profissional, o empresário, o empreendedor que precisa saber negociar. É qualquer pessoa que precisa, de alguma forma, da outra pessoa para chegar a um acordo, para ter um objetivo cumprido, para atingir uma meta, ela precisa negociar, sabe? Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente também precisa desmistificar, que muita gente acha que negociação é uma habilidade solicitada no meio corporativo, no meio empresarial, e não, é o tempo inteiro, nem que seja para levar o filho de 3 anos a escovar os dentes ou a ir para a cama, você está negociando o tempo inteiro. É no campo profissional e no campo pessoal, né? O que acontece? Não tem um só dia da sua vida que você não vai negociar. Eu acho que isso é muito importante a gente compreender. Não tem um só dia da sua vida que você não vai negociar. Então, você já nasceu, no momento que você nasce, a gente assistiu a aula do Robert Bordone, ele fala isso, né? Quando a pessoa nasce, ali nasce a carreira como negociador, porque no primeiro choro você já tem o processo de negociação. Você chora, consegue carinho, você chora, consegue atenção, você chora, né? Consegue algo que você quer. E nossa mente e a neurociência, você fez a live com o Newton, né? O Newton Lima, que tem estudado muito a neurociência, e experiências positivas ou negativas, elas geram sinapses. Né? E ele fala muito da neurociação, né? da negociação, da neurociência. E é isso. Experiências positivas ou negativas geram sinapses. E sinapses vão criando o quê? Caminhos neurais. Através da repetição, e aí a literatura fala na ordem de 21 vezes, não é isso? Para você criar o caminho neural, para criar os hábitos e essa coisa toda, e 60 para você realmente solidificar. Mas através da repetição, as pessoas vão criando modelos mentais. Então, quando o bebê chora, ele vê que ele tem um benefício, ele fala, legal, eu vou repetir. E está cheio de bebê chorão no mercado. Todo mundo está chorando prazo, chorando forma de pagamento, chorando garantia. Todo mundo está chorando o tempo todo. As renegociações, Simone, que hoje estão acontecendo, são muitas. Então, o que era válido no passado, os contratos estão tendo que ser revistos. Então, as pessoas estão usando, muitas vezes, modelos mentais equivocados e gerando resultados equivocados e caminhando para negociações altamente o quê? Competitivas. E aí é uma barganha posicional clássica que a gente vê hoje sendo construído no mercado. Então, quando você vai lá no PON,
eles começam a te mostrar um horizonte de negociação que não precisa ser apenas a competitiva, que nós podemos também negociar de uma maneira cooperativa ou colaborativa, como alguns preferem, mas é uma outra forma de ver a negociação. E isso é muito rico, eu acho, para o momento de hoje. Com toda certeza. A gente ainda vai falar mais da crise, vamos falar do método Harvard. Mande a sua pergunta, mande seu comentário, deixe seu like, encaminhe essa live para os seus amigos. E tem aqui um comentário da Marinice dizendo que a área de atuação dela não é essa, mas que ela tem percebido o quanto é interessante para os interlocutores e o quanto é prático para ela, como diretora de escola, ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é verdade, porque facilita, em todos os momentos você fecha acordos. E o meu sonho, né, é que desde criança você pudesse ensinar para as crianças a negociar, porque negociação é um processo de troca. Negociação Fantástico. Não precisa ser um campo de batalha em que para um ganhar o outro tem que necessariamente perder. Que aí entra a metodologia de Harvard. Eu gostaria, Glauco, que tu falasse um pouco de como são as negociações competitivas, para daí depois a gente poder evoluir aquilo que a gente acredita que é metodologia Harvard e mais colaborativa. Como que se dá? Como são as negociações competitivas? E se tu puder também trazer para esse momento atual, bacana. Legal. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma aula do Bruce Patton, que é um dos fundadores do PON, né, autor do Como Chegar ao Sim com Fischer e Yuri, ele faz uma dinâmica que eu adoro, que é a queda de braço. Ele chega para os alunos e fala, olha só, vocês têm 10 segundos para fazer uma queda de braço com o seu colega. Tá? Então, fica um na frente do outro, vocês vão fazer uma queda de braço. 10 segundos de olho fechado. E o que acontece, né, Simone, e a gente conhece lá, você já fez essa dinâmica, é que as pessoas de olho fechado, elas começam, e ele fala, você tem que fazer em 10 segundos o maior número de pontos possíveis. Essa o que é da questão. E você tem 10 segundos para fazer o maior número de pontos possíveis. O que é ponto? Isso é 1 ponto, 2 pontos. E aí o que acontece? As pessoas começam a fazer força. As pessoas começam a fazer muita força. E se ela tiver tanta força quanto o outro, ela vai ficar no 0-0. Né? E aí o que acontece? Ele fala, legal, vamos entender o que é uma negociação competitiva e vamos entender o que é uma negociação cooperativa. Né? E aí as pessoas não entendem um pouco o que vai acontecer. Ele fala, olha só, primeiro, quando você está aqui fazendo força, você está vendo o outro como o quê? Adversário. É a primeira característica de uma negociação competitiva, é quando você senta de um lado da mesa e você vê o outro como adversário. Trazendo para o momento agora coronavírus, né? Você tinha um acordo, você tinha um contrato e a pessoa não tem dinheiro para pagar. Quem perguntou, qual é o nome dela mesmo? A Marinice, que falou da questão das A escolas. Marinice, né? Que é diretora de escola. E está dizendo que o currículo vai ser incluído esse tema no currículo. Urgente, fantástico. Gostei, Marinice. Show, fundamental. É isso aí. O Eleva, por exemplo, o Eleva, que é o colégio lá do Paulo Leman, que é da Ambev e tudo, o Eleva, que é famoso, ele já tem a negociação no currículo. Que a negociação incrível, já está no currículo, como uma competência fundamental. Então, imagina, né, o diretor do colégio lá, e aí vem o outro lado e fala, não, eu vou tirar meu filho do colégio e começa a ameaçar. Isso é uma negociação competitiva, porque o pai não está olhando o problema do colégio, o colégio, às vezes, pode não estar olhando o problema do pai, e ali começa uma queda de braço, cada um se vendo como adversário. E isso é muito perigoso, porque aí o que vai acontecer? O foco é na substância, não é no relacionamento. Você gasta força, você se prende na posição e começa a travar uma clássica barganha posicional. E o que é posição? Posição é quando você está falando de exigências, né? As demandas que você faz, as exigências que você faz, é aquilo que você quer. Então, eu quero isso. Eu quero um desconto de 40%. E o colégio fala assim, olha, eu só posso dar 10%. E aí fica uma clássica barganha posicional, onde um lado quer 10, o outro lado quer 40%, e ali todo mundo gastando força, fazendo ameaça.
e isso pode gerar uma escalada irracional. Isso está no livro do Max Bazerman, Processo Decisório, que é fantástico, que ele fala o que é uma escalada irracional. Ou seja, ação que gera reação e vai escalando irracionalmente. Vemos hoje isso aonde? Na política, você vê o executivo, o legislativo e o judiciário numa escalada irracional e o país, o quê? Perdendo, né? A direita contra a esquerda, uma escalada irracional. Então, a gente vê um momento hoje de negociações competitivas, barganhas posicionais, pessoas se vendo como adversário, a meta é a vitória, gastando muita energia, gerando uma escalada irracional, deixando valor na mesa e perdendo tempo muitas vezes. Esse modelo é o modelo do bebê chorão que muitas vezes as pessoas acreditam ser o único modelo e que está gerando o quê? Perdas financeiras, desgastes emocionais, famílias que brigam hoje em dia, conflitos familiares aumentou de maneira extraordinária. Né? Violência doméstica, por quê? Escalada irracional, barganhas posicionais, um vendo o outro como adversário, marido contra mulher, patrão contra empregado, direita contra esquerda, a polarização, que é brancos contra negros. É uma loucura o que a gente está vivendo hoje, fruto de uma pandemia, fruto de um pensamento, às vezes, míope com relação a como negociar. Vamos entrar ainda mais, né? Que a cada vez vai falando, eu fico com 500 perguntas na cabeça. Mas justamente sobre isso, como fugir da escalada irracional e de que forma que essa crise tem impactado muito nas negociações e no controle emocional. Porque a gente está vivendo um momento de forte pressão. Eu acredito que a maior parte da população nunca passou por uma situação dessas, até porque não é uma crise localizada, é uma crise mundial. Então, acaba tendo um impacto muito forte como um todo, que você olha para o lado e está tudo desestruturado. As pessoas estão com medo, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão entrando em quadros depressivos. O número de violência tem aumentado muito, não só a violência na rua, a violência dentro de casa também. E fruto dessa incerteza, fruto dessa crise, que a pior parte é não ter uma data para acabar. Então, como fugir desse sistema, como sair fora disso para conseguir manter o controle emocional? Vamos lá, vamos trabalhar isso, que é muito importante. Eu acho que isso aí é o coração da nossa live de hoje, tá, Simone? Como trabalhar exatamente essas questões. Eu queria falar para vocês algumas coisas. Primeiro, que a gente não está no home office, né? Como muitos pensam. A gente está no corona office. E o corona office ele é um pouco diferente, porque no home office, teus filhos estão no colégio. E no corona office, teus filhos estão em casa. No home office, quem tem uma condição melhor pode ter uma governanta, uma empregada, alguém ajudando. No corona office, às vezes essa pessoa está em casa e você está trabalhando, cuidando da casa, fazendo comida e ainda cuidando dos filhos. Então, é uma mudança radical em termos de estresse, onde o espaço da casa está tendo que ser gerenciado, organizado e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu falo é, a primeira negociação acontece na sua mente. E a nossa mente, como o próprio nome diz, ela mente. A nossa mente é mentirosa, a nossa mente nos prega peças. Então, essa é a primeira coisa que eu falo em negociação. Não adianta você querer aprender a negociar com o outro, né, se você não sabe negociar com você mesmo. Ponto. Tá? Então, não adianta, Glauco, eu quero aprender a negociar com você, ir para... Calma. Primeiro, aprenda a negociar com você mesmo. Se você é um negociador medíocre com você mesmo, você jamais será um negociador de ponta com o outro. Faz sentido, Simone? Total. Então, eu queria hoje que que o pessoal que está na live hoje saísse daqui com um presente. Posso dar um presente para eles? Vai ser muito bem-vindo. Vamos adorar. Ó, e tá aí Maurício Verne, chegou aí. Maurício mesmo, deixa eu botar teu óculos, essa grande fera. Ó, Maurício aí. Chegou aí. Maurício, chegou na hora certa. Vai receber um presente, ó.
Vamos lá. Eu vou trabalhar. Eu gostaria que todo mundo olhasse para a palma da sua mão. Simone, olha para a palma da sua mão. Todo mundo aí, em casa, olha para a palma da sua mão. Nunca mais sua mão será igual depois disso que eu vou falar. Tá? Nunca mais será igual. Tá preparado? Então vamos lá. Estamos. Negociando com você mesmo. Negociando com você mesmo, ok? Vamos trabalhar 5 princípios para melhorar a tua negociação interna, para você lidar melhor com essa pandemia, esse momento desafiador. Primeiro, nós somos bombardeados por informação. Então, a primeira coisa, palavrinha mágica, anota aí. Ó, esse dedo aqui, ó. Eu tenho que ter o quê? Foco. O primeiro dedo, esse dedo, é o dedo do foco. Ele aponta, foco. Nós temos, anota por favor isso, 1.440 minutos por dia. São 1.440 minutos por dia. O que eu faço com essa minutagem vai definir sucesso ou fracasso. Só que se você parar para pensar, se você dorme 8 horas por dia, é 1/3. Se você tem 50 anos e você vai morrer aos 80, significa que você não tem 30 anos de vida, não. Você achava que tinha. Não, você tem 20 anos acordado, 10 está dormindo. Então, o que eu quero dizer para você? Acordou, saiba usar o seu tempo. O seu tempo é o seu bem mais precioso. E aí, outro dia eu estava lendo o Osho, que é um guru indiano, e ele aí não tem nada a ver com negociação, tá, Simone? Às vezes ele tem que ler umas coisas meio... Tu vai fazer mestrado, doutorado, tu vai ficar meio nerd. Claro que sim! Então tem que dar uma... Então o Osho fala o quê? O fruto cai da árvore quando está maduro. Desapego envolve maturidade. Ter foco significa desapegar de quê? Sentimentos destrutivos, hábitos ruins, hábitos tóxicos, pessoas que não te agregam, fornecedores ruins, clientes que tomam seu tempo, não agregam nada, não trazem retorno para a tua empresa. Então você tem que desapegar. Não adianta você querer ser puro sangue se você anda com pangaré. Não adianta você querer ser uma águia andando com um pardalzinho. Então, e muitas vezes, eu tenho que desapegar para eu ter o quê? Foco. Acordar de manhã e saber usar o tempo a meu favor. Isso é negociação interna. Isso é negociando com você mesmo. Estamos legal até aí, Simone? Não, estou anotando e estamos aqui acompanhando. E deixa até eu fazer uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse momento e uma colaboração. Mande seus coraçõezinhos, estamos adorando. A Regina da Cardioestética, dizendo, fazemos negociação sempre com nossos pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Se você tem alguma experiência nesta área, o que eu até acho assim, ó, que eu vou complementar um pouco antes de te passar a palavra, eu acho que nessa questão de sobrepeso e obesidade e de formação, para quem não sabe, eu sou nutricionista, venho da área de saúde e agora no doutorado, que até estou voltando aí para uma parte mais biológica, ligada à administração de qualquer forma, mas eu acho que isso vai muito de encontro ao que você acabou de falar, Glauco. É preciso desapegar. E não simplesmente assim, aquilo que se fala o tempo todo, de desapegar crenças limitantes. Não, muitas vezes você precisa desapegar de pessoas que prejudicam o seu foco rumo ao que você deseja. Às vezes isso parece antinatural, mas você abrir mão de quem você considera seu amigo numa fase de emagrecimento pode ser fundamental, porque se o cara é o cara que todo dia quer tomar um café com bolinho ou quer comer coxinha com cerveja, não tem como você acompanhar essa pessoa. Ou você tem o amigo, ou você tem o foco. E aí, trabalhando através do desapego. Seria a minha sugestão aqui para a Regina, dentro do que ela falou, até complementando o que você disse. Vamos lá, então vamos lá. Regina, não é o nome dela? Isso. Regina, o fruto cai da árvore quando está maduro ou quando está podre. Você vai deixar apodrecer para desapegar. E então, trabalhar o foco para pessoas que estão acima do peso, isso é extraordinário. E você está diante de um atleta, um cara que... eu tenho alguns esportes que eu pratico. Um deles é voo de asa delta,
né? Onde eu trabalho voos de longa distância, 6, 7 horas, pendurado mais a Delta. Já fui segundo lugar no X Ceará, que é o voo de longa distância, campeonato. E no stand-up também, fazendo travessias de longa distância, junto com a Fernanda Keller, que é triatleta, é fantástica. A Solange, Kolontai, uma série de atletas que eu ando aí, a turma toda. E uma coisa que eu aprendi muito nessa empreitada vem no segundo dedo, que a Regina vai gostar. Então, o primeiro é ter o quê? Foco. Isso você pode levar para a turma que tem obesidade. Primeiro, ter foco, isso é fundamental. E o segundo é o dedo do meio aqui, ó. Foco no processo. Muita gente acredita que o foco é no resultado. E quando eu comecei a entender a metodologia de Harvard, eu comecei a entender que, na verdade, não é foco no resultado. Porque o resultado ele é consequência do processo. Isso é muito importante entender. Né? A gente o tempo todo... Vamos lá, a pessoa quer perder peso, ela coloca lá, eu quero ficar com 70 quilos, eu quero perder 10 quilos. O papel aceita tudo. Né? O PowerPoint aceita tudo para quem faz um business plan de companhia. Né? Então, área de vendas, vamos bater 1 milhão de... É muito fácil, o papel aceita tudo. O que acontece é que você pode fazer a dieta do shake, a dieta da luz, a dieta da proteína, a dieta que você puder imaginar. Né? Você até perde os 10 quilos, mas acontece o que depois? Ele volta. Engorda tudo de novo. Por quê? Porque você tinha foco no resultado. Você tem que trocar foco no resultado por foco no processo. Se eu aprendo hábitos saudáveis de alimentação, se eu incorporo educação física todos os dias, se eu entendo o processo, o resultado vem como consequência. Você quer ganhar uma medalha olímpica? Não é na Olimpíada que você vai ganhar a medalha olímpica. É na qualidade do seu treino. O que você faz em secreto é o que vai aparecer em público. Você quer fazer bonito no verão? No Rio de Janeiro? Eu moro no Rio de Janeiro. Quer fazer bonito no verão? Com abdômen de tanquinho? Isso vai acontecer aonde? É no inverno. É na academia. Então é no privado que você ganha. E é no público que você vai receber o aplauso. E aí entra uma coisa que eu vejo nas pessoas no processo de negociação, dentro das empresas, na área de vendas, na área comercial. As pessoas adoram aplausos, like, curtir e assim por diante. Esquece isso. Não é pelos outros, é por você. Se tivessem 2 pessoas nessa live, eu estaria falando com a mesma intensidade, o mesmo amor e a mesma paixão. Se tiver 3.000 pessoas, eu estaria fazendo a mesma coisa que com 2 pessoas. A mesma. Porque o foco é no processo, não é no resultado. Então, quando você tem claro para você qual é a tua missão, qual é a tua meta, onde você quer atingir, o foco é no processo. E o resultado vem como consequência. Eu vou te contar, Simone, e esse é o segundo dedo, tá? Será que a gente chega lá nos 5? Vamos chegar lá. O que acontece? Michael Jordan, outro dia eu estava lendo o livro do Michael Jordan, que é um atleta extraordinário de basquete. Michael Jordan, quando entra na quadra, sabe quantos pontos ele quer fazer? E aí os alunos falam, Glauco, ele quer 50, 100, todos. Eu estava lendo o livro do Michael Jordan, atleta mais fantástico do basquete. Ele fala o seguinte, quando eu entro na quadra, eu entro para fazer o primeiro ponto. E depois, sabe o que eu vou buscar? O segundo ponto. E depois, no basquete é 2 ou 3, né? Que é a primeira cesta, ou a segunda cesta, que é 2 ou 3, né, pontos, que é no basquete diferente a contagem. Mas ele entra para fazer a primeira cesta. E depois a segunda. Porque você não faz a terceira se você não fez a segunda. Você não faz a segunda se você não fez a primeira. Você não perde 10 quilos se não tiver perdido 1, 2, 3. É isso. Então é aquilo. É venda, venda. É ligação, ligação. É WhatsApp, WhatsApp. É live. É dia a dia. Para você construir um castelo, basta você colocar o primeiro tijolo. Então, isso é e fazer de maneira consistente, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, a Nike usa o slogan Just Do It, apenas faça. Eu digo, apenas faça, apenas comece, porque depois que você tiver começado, mantenha uma ação consistente, um passo de cada vez, mesmo que seja muito pequeno, no conjunto todo é o que vai ter feito a diferença, né? Também sou atleta, corri uma maratona, 42 quilômetros. O dia que eu comecei a correr na minha vida, que eu fazia 3 quilômetros
intercalando caminhada com corrida, eu nunca Aham. imaginei que eu fosse capaz de chegar em 42. Eu não tive a meta de 42, porque se eu tivesse, talvez eu desistisse no meio do caminho. É Agora, a minha isso. meta era correr 5. E daí, depois, um dia de 5, era correr 8. E depois de 8, no dia que eu corri 10, eu chorei. E quando eu cheguei em 10, eu pensei, quem sabe um dia eu consiga, né? Sonhando. Quem sabe um dia eu poderia fazer uma meia maratona. E depois que eu corri uma meia maratona, os 21, os 42 estavam muito mais próximos. E eu É sabia que eu isso. era capaz. Então, essa é a grande diferença de efetivamente você focar no processo. Show de bola. Hoje em dia, eu treino equipes, né? Eu treino, por exemplo, eu tenho alguns clientes, meus maiores clientes é a Volvo, que eu treinei, eu estou no 4º ano de contrato, toda a equipe comercial da Volvo Caminhões do Brasil, treinando, cara, White Martins e tantas outras, Gerdau, Petrobras, várias empresas, e eu treino a turma a melhorar o modelo mental. Porque se você tem um modelo mental errado, você vai conduzir uma mesa de negociação de maneira errada. E aí vem o terceiro dedo. Vamos terceiro dedo, Simone? Terceiro dedo, hein? Que é Vamos o dedo lá. da, ó, é o dedo da, aqui, ó, da aliança. Aliança. Tá? Para você não esquecer. Então, o número 1, ó, vamos ver se o pessoal lembra. O primeiro é o que é, para quem chegou agora. Aí tá falando 5 passos da negociação com você mesmo, não é isso? O primeiro passo que é ter o quê? Foco. Foco. Número 2, foco no Processo. processo, que é o dedo aqui, ó, longo. Esse dedo é longo, o processo é longo. E o terceiro, da aliança, a gente tende a acreditar nos acertos, certo? A arte do não erro. Isso mudou a minha maneira de negociar. A arte do não erro. E de maneira alguma eu estou dizendo que errar é ruim. Porque quando você erra, você aprende, você evolui. Errar faz parte do processo. Mas com o tempo você tem que aprender a entender aonde você é fraco. Aonde estão suas deficiências. E você vai eliminando elas. Porque o que é perfeição? Alguém aqui na live quer excelência na vida? Dá um joinha aí. Dá um Dá um coraçãozinho. Quem joinha quer aí. excelência na vida? Quem quer sair da mediocridade e ser excelente? Quem quer buscar excelência na vida? Ó, só uma pessoa. É isso? Não Meu Deus do acredito, céu, não não acredito. acredito. Ó, mais Repete gente, a ó. pergunta, repete. Eu acho que a conexão está chegando meio atrasada. Repete a Quem? pergunta, Ah, Glauco. lá, agora sim, Aí choveu. Todo mundo sim! quer excelência, todo mundo quer buscar excelência. Maravilha. Então, o que é perfeição? Pergunta a vocês. O Anota que aí, o é que é perfeição? perfeição? Pergunte aí, o que é perfeição? Perfeição é ausência de. O que é o diamante perfeito, Simone? É o diamante que não tem falha. Então, perfeição é ausência de erro. Quem busca excelência tem que eliminar o erro. E aí você tem que entender na negociação aonde você é fraco. Ah, Glauco, eu não sei mapear a necessidade do meu cliente. Esse é o meu erro. Eu não sei montar um planejamento para uma negociação. Esse é o meu erro. Eu não sei usar as ferramentas do Zoom. Né? Eu não sei usar a plataforma Zoom. Eu não sei usar o Team. Eu não sei fazer uma live. Onde você... Eu não sei ancorar preço. Eu não sei argumentar. Quando a Vai negociação é estudar, vai estudar. Vem com a gente, que a gente vai levar esse conhecimento de negociação para o Brasil inteiro, porque é disso que as pessoas precisam. É isso aí. eliminar os erros. A gente primeiro tem que saber aonde você é fraco. Porque no momento que você descobre aonde você é fraco, você tem uma literatura extraordinária que vai poder te levar a desenvolver habilidades e competências em planejamento, em capacidade de argumentação, em capacidade de ancorar seu preço, de entender o que é uma ZAP, o que é uma BAT, o que é um preço de reserva. Termos técnicos que você começa a dominar no processo da negociação. Então, esse elemento é o erro, eliminar os erros. Saber, por exemplo, eu esqueci meu cartão de visita, cometeu um erro, né? Não checou a tua internet antes de entrar numa live, cometeu um erro. Você foi fazer uma videoconferência lá, mas você não domina a plataforma, você cometeu um erro. Né? Você ancorou alto demais e flexibilizou muito, perdeu credibilidade, cometeu um erro. Você não entende nada de linguagem corporal, né? Cometeu um erro. Então, quando você soma todos os elementos,
né? Eu não usei aqui a minha luz. Olha lá, e vou entrar na live apagado. Cometeu um erro. Então, o que acontece? O somatório de elementos é que te afastam de um bom acordo, que te afastam de um bom resultado. Então, esse foco no processo e eliminando os erros. E aí você vai evoluindo como negociador que você busca ser uma excelência como profissional. Tá, mas a gente tá em três. Só do que tu falou aí tem já várias coisas que eu quero entrar. Quero entrar na Milhares de questão coisas. depois, se a gente der, de planejamento, porque eu acho que a falta de planejamento tá na base das falhas, porque você Na justamente não base. se planejou, não se preparou. Perfeito. Falar de linguagem corporal também, mas vamos lá, quero saber o quarto Vamos dedo lá. agora. Para você trabalhar os seus erros, identificar os seus erros, ver aonde você é fraco, né? Então, esse dedinho aqui que tem que ser pequeno, é o pequenininho, é o nosso ego, ok? Então, eu trabalho foco no processo, erro zero e busca do ego zero, que nunca vai ser, mas é a busca, porque o ego se alimenta do passado, o ego se alimenta daquilo que já se foi. Pessoas egóicas são enraizadas em suas falsas verdades. E agora, na era do coronavírus, isso tudo foi abaixo. Quem era o cara, quem era o tubarão branco virou foquinha. Né? Eu dominava treinamento corporativo, agenda lotada, Simone, lotada, treinando, viajando já com. Não tinha com os principais clientes e tudo mais. De repente, um monte de clientes cancelando treinamento presencial. Quem era palestrante cancelando. E agora você tendo que entrar no universo online. Tubarão branco virou foquinha. Quem mandava no mercado está quebrando empresa, restaurante quebrando. Ou seja, é o momento da gente exercitar a nossa humildade. O ego, que é esse dedinho aqui, é diminuir. Porque o eu, segundo o Sérgio Cortella, né, numa palestra dele, o eu tá ligado ao id. E aí, o id na psicologia, né? E aí, eu vou virando idiota. E tá cheio de gente que fica só no valorização do eu e fica tirando selfie o tempo todo, milhões de selfie, e tirar foto de si mesmo é se olhar no espelho, né? E é um narcisismo muito grande. Então, na verdade, não é o fato de você, é para os outros. E aí vem a questão da negociação. Eu preciso te entender para poder te atender. E isso é fundamental. Eu tenho que entender a tua necessidade, eu tenho que entender a tua dor, eu tenho que me colocar no teu lugar, eu tenho que ir para onde, Simone? Eu tenho que ir para a sacada. Pra Isso, sacada. go to the balcony, Tava... né? Vá para a sacada. Ou seja, eu tenho que sair da minha verdade absoluta para poder me colocar no seu lugar, ver o mundo como você o vê, ver o que o motiva, para que eu possa te atender. Né? Então, essa é uma sacada fantástica da negociação com você mesmo. Se você quer negociar bem com você mesmo, você tem que ter foco. Você tem foco no processo, eliminar os erros e trabalhar o seu ego. Porque quanto menor o seu ego, maior é a sua habilidade de servir. E quanto mais você serve, mais você será servido. E na própria questão do ego, eu estava aqui pensando, quantos executivos caem? E eu não estou falando agora simplesmente da questão da pandemia, dos negócios fechando, que não são fortemente vinculados a ego. Mas quantos executivos a gente já viu cair no mundo inteiro, porque chega num ponto no Estado... no Estado, como José Augusto Vanderlei chama, voa vaidade, orgulho, arrogância, que formam a base do seu ser egóico para que você desconsidere o outro. Ou às vezes você se acha tão preparado, tão forte. Repete isso para mim, que eu gostei. Como é que é? É VOA isso? Voa, de voar sem o R. Vaidade, orgulho, arrogância, estado voa.
E justamente o estado vô está na base do ego, e aí você vai para uma negociação sem preparo, sem planejamento, achando que supondo que você conhece o outro, que você Isso aí. conhece a resposta, que você conhece o mercado, e aí chega lá, dá mancada, falha, Acabou. erra e cai. Porque todo grande executivo que não se prepara e que não tem esse conhecimento, um dia vai cair. Vai. Você pode colocar aí, Simone, pessoal, eles visitarem o site da GC5, onde tem nosso projeto social? Tá? O gc5.com.br, que é a minha empresa. GC5, G de Glauco, C de Cavalcante, 5.com.br. Já estou colocando. E eu queria que o pessoal visitasse o projeto social que nós temos. Ele é lindo, o projeto social, e é exatamente para trabalhar. Eu acho que para trabalhar o ego, a melhor coisa que você pode fazer, e eu aprendi muito isso com o projeto social. E no momento do coronavírus, é um momento da gente trabalhar projeto social, trabalhar a doação, é momento do desapego. E esse projeto Era Uma Vez, a gente vai em casas de repouso, Simone, senta do lado do idoso, ele conta a história de vida para nós e nós transformamos isso em livros. Nós já estamos na 12ª edição, a gente já foi em várias casas de repouso, estamos hoje com 80 voluntários, é um projeto belíssimo e é para trabalhar isso aqui. O BOP, você acha que o BOP, você fez o teu TCC, né, que eu orientei lá, foi em cima do BOP, você acha que o BOP treina onde? Na Disneylândia? Não é. O BOP treina é na dificuldade, é na lama, é lá que eles moldam caráter, é lá que eles refazem os valores, é ali que eles veem o trabalho em equipe. Então, o que eu quero falar para você? É ver acamado, é ver criança carente, é ali que você vai trabalhar o teu orgulho, a tua arrogância. E você acha que está fazendo pelos outros? Não. Você vai ver que você vai ganhar e eles acabam dando mais do que você dá para eles. É muito bacana trabalhar o ego. É incrível, é fantástico. E assim, o BOP me trouxe justamente quando eu fiz o meu trabalho de conclusão, em que eu falei de tropas de elite em negociação de acordo com o modelo BOP. Ali eu aprendi a importância dessa prática do não erro, justamente porque para o BOP, para quem negocia vidas, e que está envolvido de alguma forma em crises graves, né? Em crises que envolvem vidas, não tem erro, não tem a prática do erro, não tem o testar e ver como é que vai funcionar, não tem a falta de preparo. E é por isso que são as tropas de elite as tropas de elite que fazem essa diferença, que só são chamadas para os casos em que precisa toda essa habilidade, todo esse controle. Mas, Glauco, Simone, vamos lá. A gente está em 10 para as 8. Vamos lá. E o que acontece? Você sabe que eu pratico voo de asa delta há 25 anos, né? Sou piloto de asa delta, e a prática do não erro, ela é muito importante em esporte de risco. E o ego também, porque eu decolo como se fosse a primeira vez, Simone. Toda decolagem é uma decolagem, independente da sua experiência. Então, para quem chegou depois, Simone, falamos em foco. Foco no processo, eliminar os erros, e gerenciar controlar o ego. E por último, qual é o último? Ó, o último é esse aqui, ó. Esse é o último. Adorei! Né? Positividade. Positividade. Então, manda seu joinha aí, manda um certinho aí pra gente. Isso aí. É isso, porque o que acontece? É isso. Se tem 1%, e se tem 1% de chance, tenha 99% de fé. Entendeu? Porque aí. Se é 1% de chance, vai dar certo. E se não acabou, é porque não terminou. Né? Quando só acaba quando termina, e quando termina em alta. Porque o show da vida é isso. São ciclos, né? E então a gente tem que entender que estamos passando um momento difícil, estamos sim, termos e tal, mas com foco, melhorando o processo, eliminando os erros, gerenciando o nosso ego, né? Trabalhando mais para os outros, menos para si.
nós fomos colocados na cadeirinha da reflexão. Ponto. Todo mundo está sentado, Super Nanny, né, lá de cima, botou todo mundo sentado na cadeirinha da reflexão. Todo mundo de castigo para reavaliar seus valores, crença, como estava atuando, os seus erros e repensar seus negócios. Olha que oportunidade nós estamos vivendo. Então, é a positividade. Ah, Glauco, você é assim todo dia? Não! Tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu fico mais chateado. Mas o modelo mental do atleta é de superação. Vai ter dia ruim, vai ter dia que você chora, vai ter dia de dor, mas você supera. Porque a mente vencedora é a mente campeã, é a mente otimista. Então, esses 5 elementos, agora eu vou pedir para todo mundo. Olha para a tua mão. Olha para a tua mão, Simone. O gabarito está aí. Avalia quando você não teve foco, quando do processo, quando você está tomando erro, quando você está com o teu ego exacerbado e quando você está pessimista. Olha para a tua mão, tudo está aqui na palma da mão, gabarito. E esse gabarito serve para a Regina trabalhar com um pessoal que está com sobrepeso, com obesidade. Isso serve para o cara que está área comercial, com a sua equipe de vendas. Isso serve para todo mundo, porque a negociação com você mesmo, ela acontece todo santo dia. Serve para a Marinice com os professores, com os pais, com os alunos. Serve para tudo na vida. E em relação à questão de positividade, que é algo que eu adoro, porque eu acredito justamente nisso, o mindset campeão é muito... a gente traz muitos ensinamentos do esporte e, na verdade, tem pesquisas que mostram que quanto maior for a sua positividade, quanto maior a sua autoestima também, melhores serão os seus resultados na negociação. Porque se você tiver cabisbaixo, deprimido, você vai aceitar qualquer porcaria que te oferecerem. Você vai se contentar com um pouquinho, com a migalha. Você não vai querer mais, você não vai querer expandir o bolo, aumentar o bolo, construir, trocar, buscar informações, perguntar com interesse genuíno do como fortalecer o acordo, como criar opções satisfatórias se você estiver ali cabisbaixo. Então, acho que essa live aqui, incrível, maravilhosa. Acho que essa grande mensagem de positividade é fundamental. E Glauco, deixa eu mostrar aqui também. O Glauco é autor do livro Empreendedorismo, Decolando para o Futuro, que eu super recomendo. Uma leitura leve em que o Glauco traz muitos dos ensinamentos do voo livre. E quem também estiver no Rio aí, eventualmente, procure o Glauco para decolar. Eu saltei de asa delta com o Glauco, é uma experiência maravilhosa. Você é uma copilota completa, porque olha só, estudou comigo, eu te orientei no TCC, né? A gente foi parceiro em Harvard, levando alunos juntos para Harvard, não é isso? Voamos. Temos que desenvolver mais projetos juntos, né, Glauco? Mas, pelo tempo, vamos falar de Harvard, que eu acho que o pessoal está querendo para Harvard. Vamos lá, vamos para Harvard, Simone. Meu Deus do céu. Então, olha só, Simone, vamos falar de datas. Vamos falar de datas aí. Datas. Em dezembro esse ano, estou indo pela 8ª vez. 8ª vez. Então, eu estou indo mais uma vez. Acompanhando. Então, 8ª vez, indo agora em dezembro, levando mais uma turma. Aí com o Murilo Dias, que também é um grande parceiro nosso. Então, a gente está levando. E aí tem a Singulares, que é a agência que leva também, você conhece lá do Paulo. Então, a gente vai estar levando em dezembro. Quem quiser em dezembro, vamos. Se não quiser em dezembro, tem junho do ano que vem. Tá? E aí tem como colocar só o meu site aí, o Glauco Cavalcante, Simone? glaucocavalcante.com.br, escrever para eles. Então, Glauco Cavalcante. Pode ir falando que eu anoto. Tá, glaucocavalcante.com.br. Lá você vai ter PON, que é o Program on Negotiation. Você pode acessar lá e ver a programação, ver as informações. É extraordinário o programa de negociação de Harvard. São 3 dias de curso. Você vai ter 2 professores por dia, tá? 2 professores por dia tendo aula. Eu vou junto, te ajudando. Eu faço campus tour. Levo você no MIT também.
A gente faz o Campus Tour em Harvard, guiado pelo James Carey. Em 2014, a gente conseguiu uma outdoor section com o William Ury. Em dezembro, no último dia, o William Ury vai dar aula. Assim, é uma experiência muito bacana. Temos de valor $5.880, incluindo o hotel, o curso, acompanhamento, alimentação, café da manhã e almoço e seguro de viagem. Só não está a passagem aérea. Então, se programa ou para dezembro ou para o ano que vem, junho, bota na tua agenda, manda um e-mail para a gente que a gente vai, né, trabalhar. E uma notícia aí, primeiríssima mão, Simone, posso dar para eles? Está preparada? Queremos, vamos lá, depois de tantos anos, em parceria com Harvard, eles nos chamaram para trazer o PON, né, o PON Global, que é um programa de negociação aqui para o Brasil. Vai ser o PON Global, que vai acontecer em São Paulo, né? E a Simone já está para aí. Já era para ter acontecido agora, em outubro. Só que por conta do coronavírus, nós adiamos para o ano que vem. Então, em outubro de 2021, no Tivoli Mofarrege, você poderá estudar aqui no Brasil. Aí vão perguntar, Glauco, eu estudo aqui ou lá fora? Aqui sai muito mais em conta. Claro, ainda mais com o preço do dólar agora. E tal. É mais em conta. Aí você vai ter um professor. Lá você vai ter 6 professores e vai poder ter o Campus Tour e tudo mais. É muito diferenciada. Né? Agora aqui também vai ser maravilhoso e você vai ter a certificação. É uma experiência extraordinária. Você vai ter a mesma metodologia com a certificação. Isso está no site gc5 lá.com.br. Você pode ver. E aqui no Brasil vai ser em português ou vai ser em inglês também? A primeira edição em inglês, eu estou batalhando para as outras serem em português. Mas só vão ser 60 vagas aqui no Brasil. 60 vagas. E aí, se você Show de bola! Quem me conhece, que está aqui, pode me pedir as informações também. A gente, por muitos anos, enquanto eu estava na FGV aqui em Porto Alegre, a gente tocou juntos esse projeto. Foi. E o Edson Ferronato, agradecimento ao Edson. Agradecimento ao Edson, né? Agradecimento ao Edson também, pelo amor de Deus, que ajudou muito. Imagina. Né? Com certeza. E a gente, tu sabe que a gente segue parceiro, né, Glauco? A vida inteira. Total. Quero te agradecer muito. Já botei aqui os sites da GC5. Quero te agradecer. A gente acho que está assim, a menos de 2 minutos. Muita gratidão, muito obrigada. Foi um super bate-papo. A gente tem que conversar mais vezes e trazer essa positividade que a gente tanto precisa para enfrentar esse cenário aí de crise, de pandemia, com o maior alto astral, a maior positividade, a maior energia boa que a gente precisa levar o Brasil afora. Muito bom, Simone. Glauco. Boa noite, super obrigada. E obrigado a todos que ficaram até o final, obrigado àqueles que passaram, entraram e saíram. Obrigado, né, de coração aí. É sempre bom falar daquilo que a gente ama. Eu amo o que faço, faço o que amo. Negociação é uma grande paixão, né? Falar de negociação é extraordinário. Show de bola. Beijão, Glauco. Boa noite.